Oi, minha gente, Deus abençoe. Como vocês sabem, eu tenho uma formação para casais chamada Alegria do Amor no Matrimônio. E uma coisa que eu tenho percebido muito nos casais que eu ajudo de perto é que quando acontece algo diferente, quando ocorre uma crise, muitas das vezes os cônjuges não conseguem sair desse estado de crise, não conseguem solucionar as dificuldades. Então hoje nós vamos bater um papo sobre como sair de uma crise. O primeiro passo é identificar a dificuldade. Isso é muito óbvio, isso é muito claro, né? Vocês param de conversar, vocês param de sorrir. Existe um silêncio na casa que não é silêncio de paz, mas é um silêncio de angústia, é um silêncio que atrapalha, que incomoda. Vocês param de se preocupar um com o outro. Se vocês estão vivendo isso, e você que está vendo esse vídeo, se você está vivendo isso, provavelmente você está passando por uma crise. Mas os antigos, eles falam um ditado que diz assim: o costume do cachimbo deixa a boca torta. E sabe qual é o grande problema? Talvez você já tenha acostumado a viver em estado de crise. E aí você acha que já não vale mais a pena. Você já não acha que já não tem mais solução. Você acha que você não sabe mais o que fazer e como fazer. Então você simplesmente se acostuma com a crise. E aí, olha que impressionante. A crise passa a ser o comum do dia a dia. E aí quando vocês olham para casais que vivem bem, casais que se amam, casais que se respeitam, vocês falam: ah, cara, isso é impossível de viver assim. É muito possível. Então, se você identifica algum motivo de crise no seu relacionamento, estou falando aqui para matrimônio, mas também noivado, namoro, se vocês identificam algum tipo de crise, vocês precisam parar um pouquinho. E, primeiro, aquilo que eu falava nos vídeos anteriores, olhar para dentro. Nós temos a pressa, nós somos ágeis a lançar sobre o outro a responsabilidade. Nós estamos em crise porque ele não fez, nós estamos em crise porque ela não falou, nós estamos... Não, deixa eu olhar para mim, porque eu estou passando por essa crise no meu matrimônio. O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de falar? Ah, padre, mas eu só deixei porque ele também, porque ela também deixou. Agora são dois. Enquanto tem um lutando, ainda nós temos possibilidade. Mas quando os dois desistem, aí a gente não tem mais o que fazer. Então, o primeiro passo, quando eu percebo que o meu casamento está desmoronando, é parar e identificar os problemas, as dificuldades. É falta de diálogo? É egoísmo? É imaturidade? É isso tudo junto? É traição, infidelidade, mentiras, comportamentos diferentes? Identificou? Ok. Olha para você e faça a pergunta: o que eu fiz ou deixei de fazer para que essa situação chegasse ao ponto em que está? Porque aí você começa a olhar para dentro, você começa a olhar para você. E olhando para você não significa que você vai mudar toda a situação, mas mudando aqui, com certeza você consegue mudar também a situação, ou pelo menos vai dar um passo. Então, a primeira coisa a fazer, a primeira coisa é começar a olhar para dentro, refletir. O que eu faço, padre? Não toma nenhuma decisão agitada, não toma nenhuma decisão antecipada, prematura, precipitada. Para e se pergunta: o que eu fiz ou deixei de fazer para que a situação chegasse até esse ponto? O que acontece, padre, quando o casal só reage? Certamente vocês vão se ferir ainda mais. Essa ação reativa é sempre uma resposta, é uma reação. Antes já aconteceu algo. Quando o casal só reage, provavelmente vocês já não têm diálogo.
Provavelmente vocês já não têm momentos de lazer, de conversa, de descontração. A vida deve estar, desculpa a expressão, uma porcaria. E aí você já está nervosa, você já está nervoso, vocês já vivem num nível de impaciência grande. E aí faz o outro espirrar fora da hora, vocês já estão reagindo. Então, não vale a pena, né? Existe na medicina, e eu não sou médico, e aqui eu estou falando de forma muito leiga, existe na medicina a medicina que cura a doença e existe a medicina que se antecipa, que estuda o caso antes da doença aparecer. Então, é muito mais saudável, é muito mais inteligente para o casal identificar aquilo que ainda nem aconteceu ou que está começando a acontecer. O problema, sabe qual é? É que a gente sempre deixa para o dia seguinte. Ele vai melhorar. Eu tenho certeza que ela vai melhorar. Eu tenho certeza que ele vai perceber o que ele está fazendo. Afinal de contas, como ele não percebe o que ele está fazendo? E aí, o outro não tem obrigação de entender a minha insatisfação. Se eu não sentar com tranquilidade, com humildade, com paciência e expor aquilo que está começando ou que já está acontecendo. Então, quando um casal só reage, o que vai acontecer? Mais feridas, mais ofensas, mais mágoas, mais distanciamento. É preciso ter a coragem de sentar, de dialogar, olhar para dentro. Eu olho muito para frente, eu quero muito que ela mude, mas eu preciso olhar em mim. O que eu preciso mudar? Você que está vendo esse vídeo agora, o que você precisa mudar para que o seu casamento, para que o seu matrimônio seja feliz, saudável, para que a sua casa seja um lugar de paz e não um lugar de guerra? Faça essa pergunta, eu tenho certeza e que isso vai te ajudar muito. Às vezes a gente fica pensando ou muito focado numa coisa, como se aquilo fosse um único problema do meu matrimônio. Por exemplo, atendi outro dia uma situação. A esposa estava desconfiando do marido, porque ele estava usando muito o telefone celular. Qual que é o problema desse casal? O marido usar muito o celular? Isso é só a ponta do iceberg. Como é que está o diálogo dos dois? Como é que está a intimidade dos dois? Será que eles têm momento de descontração? Ou é mais gostoso, prazeroso ficar com um telefone na cara do que sentar do lado da esposa? É muito fácil a gente lançar sobre o outro a culpa e a responsabilidade. É claro que a culpa é do cara. Ele está desatento, ele é imaturo, ele não tem postura de homem, porque ele não entendeu que ele precisa cuidar da esposa dele. Mas como será que é a conduta dessa mulher dentro de casa também? Então se essa mulher ficar só pensando, mas o culpado é meu marido, porque ele que fica no telefone. É verdade, ele é culpado, ele que fica no telefone. Mas por que será que ele fica no telefone? Ah, padre, porque ele tem outra. Não vou nem chegar nesse mérito. Mas se ele tiver outra, por que será que chegou ao ponto dele ter outra? Ah, porque ele é um cafajeste sem vergonha? Concordo. Mas será que é só isso? Ou será que a outra parte deveria olhar para dentro e se perguntar o que eu fiz ou o que eu não fiz para que o meu casamento tivesse essa margem, essa abertura para que o meu marido pudesse fazer isso? Então, a gente às vezes fica focado numa coisinha pequenina e esquece de ver tudo que está por trás. E é isso que faz com que essas coisas aconteçam. Muitas das vezes, quando os casais passam por problemas, uma das partes sempre é ferida. E é verdade, é claro que é verdade. Quando o esposo mente, quando a esposa mente, uma das partes ela é afetada, e isso é verdadeiro. Mas ou eu entendo que eu tenho que assumir o protagonismo do meu relacionamento, é meu papel fazer dar certo, ou eu vou ficar me fazendo de coitado, porque eu não merecia isso, porque eu amei tanto, porque eu tratei com tanto carinho, porque nós tínhamos tantos planos. Ok, mas e aí, o que eu posso fazer para que essa situação seja modificada?
Se eu viver nessa vida de vítima, só achando que eu fui traído, que eu não merecia isso, que eu sou uma pessoa muito boa, eu não consigo perceber que eu também devo ser protagonista do meu relacionamento. Fazer o meu relacionamento dar certo é meu papel, é claro, que é o papel do outro, dele, dela, mas é o meu papel. Então eu preciso assumir a responsabilidade. Por isso eu devo me perguntar o que eu fiz ou o que eu não fiz para que o meu relacionamento chegasse ao ponto que está hoje. Essa pergunta, ela é incômoda. Ela nos incomoda demais, ela nos faz mal. Sabe por quê? Porque ela nos tira da nossa zona de conforto. Vou falar uma coisa muito estranha aqui, mas eu me explico. Ser vítima é confortável. Nossa, padre, discordo do Senhor. Certo, você pode discordar. Não é confortável ser vítima no que tange ao que eu sinto, ao que me foi feito. Mas é confortável achar que todo o erro do mundo é do outro. É confortável achar que minha família só não está dando certo porque ela errou comigo. É muito confortável achar que o meu casamento acabou porque ele me traiu. Não é confortável o que eu sinto, mas é confortável a responsabilidade que eu coloco sobre o outro. Então, eu preciso entender que o meu casamento vai dar certo, sim, quando eu for a protagonista para fazer ele dar certo. O grande problema de muitos casais é esperar a mudança do outro. É o que eu falava sobre ser confortável. Não é confortável, como eu dizia, ser vítima, sofrer a traição, mas é confortável olhar e dizer: a culpa de tudo isso é sua. Então, é confortável esperar que o outro mude. É confortável esperar que ele entenda que ele tem que me amar e dizer que me ama e me dar um beijo de manhã. Não é confortável entender que eu devo fazer isso mesmo se ela não fizer. Então, muitíssimo mais importante para salvar um casamento é sempre a minha parte. Afinal de contas, eu sou o protagonista. Você é a protagonista do seu matrimônio. Nós temos dois. Nós somos responsáveis por isso aqui. Lançar sobre esse a responsabilidade é muito cômodo. Então, aí onde você está acompanhando esse vídeo, esse nosso bate-papo de hoje, você precisa entender que você é a responsável, você é o responsável para que o seu matrimônio dê certo. Aí, meu querido, aí, minha querida, a gente precisa chegar numa das aulas que eu falo na Alegria do Amor no Matrimônio sobre o sacrifício. Nosso Senhor não mediu esforços para nos amar. Nosso Senhor não mediu esforços para nos salvar. Assim precisa ser o nosso relacionamento. Até porque nosso Senhor nos convida a amar como Ele nos amou. Então, eu entendo a dinâmica do sacrifício, e sacrifício não é agradável. Infelizmente, o mundo coloca para nós: você tem que ser feliz, se você não estiver feliz, desista, vá embora, o importante é a sua felicidade. Isso é discurso. Isso é discurso. Enquanto o mundo diz para nós: seja feliz do jeito que você quer, Nossa Senhora nas bodas de Caná disse àqueles homens: fazei tudo o que Ele vos disser. É isso que nós devemos viver. Ouvir esse conselho de Nossa Senhora, e nós devemos fazer tudo o que nosso Senhor nos disser. E Ele disse para você e para mim: amai-vos como eu vos amei. No momento de crise, o que gera em nós é indiferença, é insatisfação, irritabilidade. É como que nós fôssemos, como se nós dessemos choque. Toda vez que tentam se aproximar, dá choque, porque vocês estão irritados. A amabilidade, ela é uma virtude que ela vem para fazer um curativo nestas feridas. A amabilidade vai me ajudar a ser para o outro aquilo que eu quero que o outro seja para mim. Mas o problema, vou dizer de novo, de muitos casais, é esperar que comece pelo outro. Eu quero que o outro seja carinhoso, eu quero que a outra seja carinhosa, eu quero que ela me abrace, eu quero que ele me dê um beijo, eu quero que ele seja verdadeiro comigo, eu quero que ele me surpreenda, eu quero que ele isso, eu quero que ela aquilo outro. Eu sempre quero muito do outro. E o outro não espera nada de mim. Eu não devo fazer nada pelo outro.
Ou todas as minhas ações não serão ações, mas sim reações àquilo que ele, que ela fez. Então a amabilidade é como um curativo numa ferida. Quando a gente está sentindo dor, a gente coloca um curativo, um anestésico, essa dor diminui. É a amabilidade. A amabilidade vai trazer para a sua casa, para o seu matrimônio, essa sensação de bem-estar de novo, de carinho, de cuidado, de atenção, de esperança. Então, a amabilidade é um curativo numa vida toda ferida. Então, se você está vendo esse vídeo, se você chegou até aqui, eu digo para você, faça, mesmo que ele, que ela ainda não esteja fazendo. É o seu testemunho de amor que vai fazer com que o outro te ame e demonstre esse amor. Nosso Senhor, ele precisa ser o centro da nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser a nossa referência. Porque ele se deu. Lá nas bodas de Caná, ele diz assim a Nossa Senhora, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. E quando ele falava da hora, ele não falava da hora de fazer milagre, até porque fazer milagre para Jesus é muito fácil. Quando Jesus falava da hora, ele falava da hora da cruz, da hora do sacrifício. Ele é a sétima talha, a talha perfeita. No casamento, ele transformou a água em vinho, a dificuldade em alegria. Na cruz, ele transforma o vinho no sangue, a alegria do matrimônio, no sacrifício da oferta, da entrega. Então, Jesus precisa ser a referência primeira. Ele sendo a referência primeira da minha vida, eu vou entender que eu preciso amar antes de ser amado. Como a gente canta na oração de São Francisco, né? Essa belíssima oração que é atribuída a São Francisco. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida. A gente sempre espera no outro. Qual é a raiz, padre, da crise? Eu digo sem medo de errar, egoísmo. É quando eu desejo que a minha vontade seja feita no meu jeito, do meu tempo, quando eu quero. O outro faz parte da minha alegria, mas eu estou buscando a minha alegria. Se você pensa assim, certamente você está passando por alguma crise no seu matrimônio. Eu preciso fazer com que o outro, com que ela, com que ele seja feliz e não o contrário. O meu desejo primeiro como um esposo, como uma esposa, é fazer o meu esposo, é fazer a minha esposa a pessoa mais feliz do mundo. Tendo este altruísmo, que é o contrário, a diferença do egoísmo, certamente eu vou conseguir identificar as dificuldades da minha vida. Eu vou conseguir identificar as dificuldades do meu matrimônio, do meu relacionamento. E identificando, eu vou conseguir sentar, respirar, orar e agir. Bom, se você chegou até aqui, fico muito feliz. Espero que esse vídeo te ajude a solucionar, a sair das crises do seu matrimônio. E para receber mais conteúdo, deixa eu te dizer, deixa aqui embaixo o like e se inscreva no meu canal. Assim, toda vez que nós colocarmos um conteúdo novo, você vai receber a notificação. Deus abençoe você.